capítulo 5 de Tiago, nós vamos ler do versículo 13 até o 18. Versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Que Deus nos abençoe com a meditação desta palavra, que esta reflexão fique gravada em nossos corações, para não pecarmos contra Deus, mas antes cumprir o seu querer, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Então, esse texto aqui da Bíblia Sagrada fala do valor da oração. A oração não é uma ladainha, não é uma reza repetida, não são frases soltas no ar, não é? Mas é um diálogo, uma conversa entre o Filho e o Pai. Nós somos filhos de Deus e oramos ao nosso Pai em nome de Jesus. Então aqui há perguntas para toda a situação que nós enfrentamos nesta vida. Porque não podemos dizer assim: eu sou cristão e eu não passo por problema, por luta, por dificuldade. Todos nós temos sim passado por lutas, por situações difíceis, mas graças a Deus que a palavra do Senhor diz assim, que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por causa de Cristo, do seu amor, a sua misericórdia. Neste tempo que nós estamos vivendo, é tempo de aflição, tempo de muitas lutas e batalhas. E aí, tem jeito? Tem solução? Tem sim, a Bíblia diz que tem solução. Por isso que aqui está a indagação para mim e para você, a orientação, o remédio, qual é a receita para esta situação? A Bíblia responde, e é por isso que nós não podemos nos afastar dela, da palavra de Deus. Nós temos que nos aproximar, meditar nela, pensar nela dia e noite, para saber como se conduzir em meio a este mundo, né, de tanta dificuldade, em meio a esses dias maus, dias trabalhosos. Então aqui a pergunta, versículo 13: está alguém entre vós aflito? E a palavra de Deus já avisa que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Ora, se o nosso mestre passou a aflição por nos amar, e ele mesmo disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Devemos entender: passa de mim esta aflição. Mas ele teve que passar por isto, sofrer, para nos libertar,
para nos salvar, graças a Deus. Aí então, aqueles que seguem a Jesus têm que imitar o Mestre, somos discípulos do Senhor. Na hora da aflição, é desengano? Não tem saída? 3 letras. Ore. Eu não sei orar. É orando que a gente aprende a orar. Eu não sei pedir. Na hora da necessidade, a gente sabe pedir. Na hora da aflição, a gente sabe pedir socorro. Quando a gente está na rua, por exemplo, não sei se já passou por esta aflição, dor de barriga, não é uma aflição? E agora, cadê a timidez? Tem timidez certa? Não tem não. A dor de barriga atacou. A gente vai conversar com pessoas que a gente nunca viu na vida. Vai falar com criança, vai falar com idoso, vai falar com policial, o motorista. Vai pedir, pelo amor de Deus, socorro. Por quê? Dor de barriga. Em situação normal, não falaria nada, não pediria nada, mas agora tem que pedir. Como a gente ouve aquele ditado antigo: quem não chora, não mama. Então tem que buscar uma saída. É um momento de aflição, mas nós temos ao Senhor a quem recorrer num momento de dificuldade. A Bíblia diz que Ele é escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. O que é que a gente tem que fazer? Sair correndo desesperado pela rua, lembrar do que a Bíblia diz, do que ela anuncia para todo aquele que crê. Então, se porventura, que a gente nunca sabe do dia de amanhã, acontecer, não lembro de dizer, não, eu fiz uma vigília, eu jejuei, eu li a Bíblia várias vezes, eu já fiz oração longa e não vai acontecer nada. Não, pode acontecer, só que em todas estas coisas nós somos considerados em Cristo mais do que vencedor. Temos um recurso. Então você, nesta noite, a pergunta é para mim e para você também. Você veio aqui pensando numa aflição, seja uma situação familiar. Quando não é consigo, é com um parente, é com um aderente, é com um vizinho. Qual é a aflição? Não importa seja pequeno, seja grande. Qual é o conselho da Bíblia para este momento de aflição? Ore. Procure um momento a sós com Deus. Vai dobrar o joelho no seu quarto ou na sua sala, ou lá no trabalho, num aposento que, numa hora de almoço, procure um lugar reservado e lancemos sobre Deus as nossas ansiedades. Por que a gente tem que lançar sobre Ele? Porque Ele tem cuidado de nós, porque nós não podemos suportar e carregar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, o crente sábio lembra do que está escrito, e aí quando vier o pavor tomar conta, o desespero, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou orar. Dá licença aqui que eu vou orar, eu não vou ficar nessa agonia, porque eu não posso resolver, é impossível esta causa, eu não tenho força, mas eu tenho um que é comigo, que é o Deus do impossível. E eu lembro que na Bíblia está escrito que tudo é possível ao que crê, que nada é impossível para Deus. Então eu vou orar. E quando a gente vai orar, não é para ficar pressionando como muitos, né? Se o senhor não resolver hoje, eu lá rasgo a Bíblia, eu deixo de ser crente. Não, não é assim. A palavra de Deus diz que o Senhor trabalha para todo aquele que nele espera. E Deus, Ele ouve o clamor,
Ele mesmo orientou a igreja, os seus discípulos, para orar. Orem para que não sejam vencidos pela tentação. Vigiem e orem. A Bíblia diz: não pare de orar, não cesse de orar, porque a tentação é quando a aflição vem, o problema, a gente esquece de tudo, da Bíblia, que Deus é poderoso. Aí então o pavor começa a querer dominar nossos sentimentos e as nossas emoções. Não, isso é quando a gente não conhecia Jesus, não tinha o conhecimento da Bíblia, mas agora a gente sabe, está escolado, está entendido, então eu sei o caminho que eu vou tomar, eu sei onde vem a resposta certa, vem do Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, fez a terra, me fez, me criou, está comigo, é aquele que domina sobre o céu, sobre o mar. Então a Ele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o advogado dos advogados, o médico dos médicos, eu vou a Ele. Primeiro vou ao Senhor. E aí quando a gente faz isso, Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes nós estamos em situação difícil, olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. Aí o que é que o Senhor fez? Colocou pessoas certas, no momento certo. E naquele momento, a gente ficou assim, admirado, olha, Deus está nesse negócio, e a gente começa a dar risada, obrigado, obrigado, e a gente dá testemunho no meio da congregação. Mas se não fosse aquela pessoa que Deus usou como um vaso, e nós também somos usados por Deus para beneficiar outros. A Bíblia diz que muitos, sem saberem, hospedaram anjos em suas casas. Olha o testemunho da irmã que eu li aqui de manhã, a missionária Jailma. Ela na estrada, de repente apareceu alguém que ajudou ela, e ela disse que nunca viu esta pessoa e acha que nunca mais vai vê-la. Então ela diz: será que não foi um anjo do Senhor? Que ela disse que estava sozinha na estrada, mas aquela pessoa veio, ajudou, acompanhou até um certo trecho, e ela pôde chegar em paz à cidade onde ela mora. Isto mostra o que é o cuidado do Senhor. Então, olha, quando vier a aflição, vamos deixar aquela atitude dos incrédulos, que confiam em si mesmo, confiam em outras coisas, não confiam em carros e cavalos. Nós faremos menção no nome do Senhor. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou a Jesus, e ali, na sua aflição, ora. E o que vai acontecer? Olha, se a Bíblia está orientando para fazer assim, o que é que vai acontecer após a nossa oração? Será que é coisa ruim que vai acontecer? Devemos estar na expectativa que boas notícias da parte do Senhor dos céus vão ser reveladas. Está contente? Está contente? Está alegre? Está satisfeito? Aí o que diz? Aproveite, cante louvores. Quando vocês vieram para cá, deve ter encontrado aí pelas esquinas as pessoas aí cantando pagode, sofrência, né? Eles vivem assim porque eles não conhecem um Deus vivo. E muitos de nós também viviam desse jeito, né? Buscando a alegria, a felicidade deste mundo, buscando a razão viver assim, numa mesa de bar, na bebida, no fumo, no tóxico, nessas coisas do mundo. Mas agora a nossa alegria vem do Senhor, e nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Este momento, são outros momentos,
Você pode até estar em casa, sozinho, não lhe impede de você louvar. Você está tomando banho, louve a Deus. Você está fazendo as coisas dentro de casa, os afazeres, vai louvando ao Senhor. Você está contente. Então o canto demonstra o quê? Que você é grato a Deus. E será que Deus não está percebendo? Não está ouvindo isso? O coração contrito, o coração aquebrantado. Olha, isso é tão importante que a Bíblia diz que Deus habita no meio do quê? Não é o louvor que liberta, é o Senhor do louvor que liberta. Não é musicoterapia, é o Senhor. Quando a gente canta, mas eu não sei cantar, eu canto desafinado. O Senhor sonda o seu coração, o meu coração, o seu coração. Ele vê o que há dentro de nós. Há pessoas que cantam de uma maneira maravilhosa diante dos olhos, os ouvidos humanos. Mas é como a Bíblia diz: povo me honra com os lábios só, mas o coração está longe de mim. Então é importante que a gente una o útil ao agradável, né? Não é somente cantar bem, afinado, mas com o coração. Então não fiquemos assim envergonhados, porque o Senhor, Ele recebe, né, aquela adoração de uma pessoa sincera, verdadeira. Você não sabe cantar, é desafinado, mas Deus, Ele está vendo o seu sentimento sincero, verdadeiro, autêntico. Então cante louvores, louve ao Senhor. A gente vivia neste mundo falando tanta bobagem, né? Emprestando o nosso lábio para tanta besteira. Agora é tempo de aproveitar e o quê? Tantos hinos bonitos. Olha, o cantor cristão e outras músicas também maravilhosas que a gente pode lembrar, entoar. Aleluia, Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Nós não sabemos o que Deus está fazendo enquanto nós estamos cantando ao Senhor. Quando a gente canta de coração, o inimigo, bate em retirada. Porque se Deus habita no meio dos louvores, o mal tem que sair, né? Porque ali a presença do Senhor é marcante, é suprema, aleluia, é poderosa. Cante louvores, aleluia. Está alguém entre vós doente? O crente também fica dodói, né? Talvez a gente esteja aqui com algum problema de saúde, mas isso não é motivo de a gente dizer: Deus não está comigo, Deus não olha para mim. Não, nós temos o Senhor, que Ele é o médico dos médicos. Tem tanta especialidade por aí, né? Cardiologista, otorrinolaringologista, dermatologista. Olha, é uma infinidade de especialidade. O Senhor, Ele é um médico excelência, porque Ele nos fez desde o ventre da mãe. Ele nos criou, Ele nos conhece, cada parte do nosso ser. Então Ele sabe de tudo, Ele sabe a solução, Ele sabe qual é o remédio certo, o tratamento certo. Aí a gente deve orar ao Senhor que use os médicos, as pessoas, porque Deus, Ele pode agir de várias maneiras. Não vamos colocar Deus numa caixinha e dizer: como o Senhor fez com fulano, vai fazer comigo também, eu só aceito se for assim. Não, Deus pode usar a multiforme sabedoria de Deus. Quantas vezes nós vamos para uma consulta e pensando que não tem mais jeito, olha, a gente encontra um médico tão bom, né? Ou uma médica, né? A gente já sai dali melhor, só com aquela conversa. Ele nos deu tanta atenção, e buliu na gente, e disse, e nos acalmou, e disse: olha, você está com esse problema, você vai fazer esse exame, mas você vai ficar bom. Aquilo anima a gente, e a gente: doutor, como uma senhora no médico diz: eu vou morrer, doutor, eu vou morrer, diga logo, não me esconda nada, pelo amor de Deus. Aí ele diz: a senhora vai morrer? Claro, né? Quem é que não vai morrer?
Todo mundo vai morrer, mas só que não é agora, ainda não. Então nós encontramos médicos bons, e quando a gente se depara com médicos assim, a gente não indica? Olha, menino, encontrei um médico que é uma beleza, vá a ele, porque ele é bom, viu? Ele acertou o problema, olha, passou uma medicação, um tratamento, eu já estou livre disso. Não é bom? Aleluia. Aí a gente vai dizer, Deus não estava nesse negócio não? Deus estava. Deus pode fazer de toda, quando Deus faz bem feito. Não faz pela metade. Aleluia. Está doente, não é motivo de dizer, olha, minha vida acabou, não tem mais jeito? Tem. Porque a pergunta está aqui, ó. Chame os presbíteros, ou seja, orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Nos tempos antigos, se usava muito deste óleo de uma maneira medicinal, não como nós usamos assim, como a mela, né, a testa, mas passava no corpo, né? Não tem óleos aí que se usa, tratamentos e terapias. Então assim era a orientação, que os discípulos levavam sempre consigo esse tipo de óleos medicinais que passavam no corpo da pessoa, para massagear, para curar das suas enfermidades, e acompanhada de quê? De orações, né? Orem sobre ele, aleluia, como está aqui, né? Faça a oração, ungido com azeite, em nome de quem? É nome de Jesus. Nossa ação é em nome de Jesus, é o Senhor. A gente vê aí tanta gente pagando promessa, muitas vezes até emocionado, dando crédito aos ídolos. A Bíblia diz que os ídolos são nada, e tem gente até que é ingrata, né? De vez de dar glória a Deus, fica dando glória aos ídolos. Pede a oração, a igreja ora, Deus atende a oração, para depois a pessoa dizer, qual é o seu santo? Ah, meu santo de devoção é São João. Todo ano acende a velhinha para São João. Quem foi que agiu? Foi o Senhor. A glória é dele. Aleluia. Em nome do Senhor. Olha aí o que é que a oração, mas não é qualquer oração não, né? A oração, o que é que está escrito aí no versículo 15, na sua Bíblia? A oração do quê? Da fé. Porque sem fé, possível agradar a Deus. Fé é a certeza, é a confiança. E quando a gente para louvar, invocar o nome do Senhor, Ele está atento e com a mão estendida para abençoar a todo que nele crê. Um coração quando é contrito, um coração quando é quebrantado, temente, que adora a Deus de verdade, será que Deus não vai ouvir? Se Ele disse para agir dessa maneira, se Ele está orientando aqui através do Tiago, é porque é um caminho certo. Podemos confiar, a Bíblia diz que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. A oração da fé salvará o doente. E muitas pessoas estão nessa situação. Aqui o versículo vai responder, porque muitos estão nesta situação. Até na carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. E aí a gente vai entender por que a causa de muita gente ficar doente. A oração da fé salvará o doente. Salvará o quê? Da sua situação grave, né?
que muitas vezes o médico, com toda a sua boa vontade, os remédios melhores não dão solução. Mas a oração da fé salvará o doente deste momento terrível, difícil. E continua a dizer: e o Senhor o levantará. E aqui está a resposta para a razão de muitos se encontrarem nessa situação: se houver cometido pecados que levam a pessoa a adoecer, a ficar ruim, a passar mal. Qual vai ser a solução? Não vai ser o comprimido, não vai resolver não. O problema é muito mais grave, é de ordem espiritual, vai lá no coração da alma da pessoa. Precisa mudar a sua atitude e este mal vai cessar. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E como é que a gente dá lugar a Deus para que a gente venha experimentar saúde, já que esta enfermidade veio devido a que, olha só, a Bíblia está aqui nos orientando a origem de muitas doenças. Versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros. Observou a razão de muita doença? Briga, confusão, marido brigando com mulher, pais com filho, vizinho, irmãos na igreja, briga, desavença. O que é que essas coisas atraem? O mal, né? No lar onde tem briga, tem confusão, na igreja está todo mundo, né, um com o outro, inimigo, inimizade. O que é que está nesse negócio aí? Quem é que está nesse negócio aí? Deus está nesse negócio? O diabo, né? Isso é coisa maligna. Se o diabo está nesse negócio, o que é que ele traz com ele? Tudo que é ruim, né? Maldição, doença, todo tipo de problema. Por isso que a orientação é aqui, para que nós sejamos levantados, né, de um problema de doença, foi o pecado, né? Falou que não devia, ofendeu, porque a Bíblia diz que nós podemos ser homicida, né? Porque quando sai da boca o que diz, a Bíblia diz que não somente aquele que pega uma arma, uma pedra, ou de outra maneira mata alguém, é homicida, mas aquele que ofende o outro sem razão, sem motivo, a Bíblia considera também como homicídio. Olha o pecado aí, ó. Aí a Bíblia está orientando, olha, quer ficar bom, quer ficar livre deste mal, porque aqui está se nos esclarecendo o motivo de muitas doenças. Não é que todas as doenças vêm por intermédio disso, porque nós vemos nessa situação, existem pessoas que não fazem, não cometem esses pecados, mas foi acometido do mal. Quantas vezes a gente precisa de um tratamento? Não é porque a gente andou fazendo besteira, falando mal dos outros, porque o nosso corpo humano é corruptivo, é fraco, é sujeito a estas coisas. Aí a baixa imunidade faz com que a gente fique doente, fique gripado, né, sinta alguns problemas. Não é absolutamente por causa de pecado, mas há situações, e a maioria delas é porque tem algo interior, lá no íntimo. E é por isso que pessoas fazem bateria de exames, o médico olha, diz: não entendo, não tem nada
e a pessoa fica assim, como não tem nada, doutor? Vai lá, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Senhor o levantará, se houver cometido pecado, serão perdoado. Mas vai ser perdoado? Porque, primeiro, confessou. Me desculpe, minha mãe. Me desculpe, minha esposa. Me perdoe, meu marido, meu filho, meu colega de trabalho, meu irmão na igreja, minha irmã. Me perdoe. Você me perdoa? Como eu já falei para vocês aqui, eu fui pegar um remédio que eu pedi para fazer na farmácia de manipulação. E aí quando eu cheguei lá, não estava pronto. A atendente ficou assim, toda constrangida. E perguntou a mim: "Eu sou João, o senhor pode vir amanhã? O senhor me perdoa?" Aí eu disse: "Claro, minha jovem, eu lhe perdoo." Ela botou a mão no coração assim: "Ó, obrigado, seu João. Vai vir amanhã, viu?" Mas ficou continuando: "Me desculpe, me desculpe." Então, quando a gente confessa, a gente está dando lugar ao médico para que ele trate o problema nosso. Quando a gente afasta de nós esta inimizade, esta intriga, a Bíblia diz: buscai a paz entre todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, portanto, se existe algum familiar, existe algum vizinho, existe algum colega de trabalho, ou dentro da família, não está falando com ele, com ela, inimizade, por causa de uma besteira, uma palavra maldita, um mal entendido, é só chamar: bora conversar aqui, bora sentar aqui, bora conversar, vamos tirar esse mal entendido, pronto. Depois daquilo ali, tratado, oh, que alívio. O casal está brigando, aí depois dessa conversa, que lua de mel maravilhosa, tudo resolvido. Mal entendido foi tirado. Mas quando a gente fica na situação, não, eu não cedo um milímetro, aí fica naquela briga, naquela disputa, aí a palavra de Deus diz que nem as nossas orações, passam, não vão. O Senhor diz que se a gente não perdoar os outros as ofensas, Deus também, não vai nos perdoar. E a palavra de Deus até ensina que para o casal procure habitar com sabedoria, para que não sejam impedidas o quê? Não adianta jejum, vigília, pode ficar o dia todo na igreja, lendo a Bíblia, 24 horas, olha, o que é que a Bíblia diz? Se não agir do modo de Deus, pode ficar aí, fazendo reza até fazer bico. Deus não vai ouvir, porque Deus não ouve a pecadores, a gente teimosa, mas que se confessa e deixa, aí alcança misericórdia. Deus não ouve a pecador, mas aquele que faz a sua vontade, este sim, Deus atende, Deus ouve sim. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e além disso, olha o que a gente tem que se afastar de nossa vida: orai uns pelos outros. O que é que a gente entende isso? Egoísmo não é coisa de cristão, hein? Pensar somente em si. Não, eu preciso, mas quem está do meu lado precisa também. Há outros que precisam também, eu não posso esquecer de lembrar deles nas orações. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Por que a gente está aqui? Porque Deus toca no coração das pessoas, de manhã, de tarde, de madrugada, é um sonho, aí vem a lembrança de fulano, aí a gente entende pelo Espírito do Senhor: olha, por que esse sonho agora? Eu não estava nem pensando nesta pessoa. Ih, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa com fulano, com ciclano? Sabe o que é? O Espírito de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está convocando a gente
para interceder uns pelos outros. Se a Bíblia diz que Jesus, Ele intercede por nós, e não somente por nós, por aqueles que hão de herdar a salvação. Antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava tocando nos corações para interceder por nós. E a gente nem sabe assim medir, né? Ver o poder da oração. Foi alguém tão simples, tão modesto, uma pessoa que dobrou o joelho e disse assim: ó Senhor, lembra daquela pessoa, ó Deus, resolve o problema dele. Não é que Deus não resolveu? Olha nós aqui, resposta de oração. Por que a gente vai deixar de orar uns pelos outros? Aqui está a solução da maioria das doenças. É a gente se afastar do pecado, abandonar o egoísmo e interceder uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim, e nós vamos orando uns pelos outros e vai, ó. É melhor que seja dois, que se um cair, o outro levanta. Por isso que a gente tem, que a Bíblia diz, aconselha, não deixe de congregar, porque na congregação o Senhor manifesta o seu poder, e orando, Deus, Ele quando derrama a bênção, não derrama só sobre um. Todo mundo que está reunido e unido, em nome de Jesus, é agraciado também. Vocês sabem, só pela atitude que vocês tomaram, o sacrifício de louvor, de estar presente no culto, você acha que vai voltar para casa de mão vazia? Você vai levar a bênção para si e para os seus vizinhos, para a sua família também. Aquela perturbação, aquela agonia vai sendo dissipada. Lembra daquele homem que foi a Jesus, pedindo a ele clemência pelo seu servo? O senhor pode ir para casa, porque o seu servo já está bom. Quando antes de ele chegar, o pessoal já saiu anunciando: ele melhorou, ele melhorou. Porque ele foi buscar Jesus. E a igreja do Senhor é o corpo do Senhor. Ele é a cabeça, Ele está aqui. Ele está nos contemplando, Ele está nos vendo, está sondando o nosso íntimo. Ore uns pelos outros. Qual é a finalidade? Para que sareis. Fique bom, fique forte, fique imune à maioria dos problemas de saúde. A oração feita, realizada por um justo. Quem é o justo? Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, aquele que tem compromisso com o Senhor, que anda na presença de Deus, que obedece a Deus e procura obedecer a palavra do Senhor. A oração desta pessoa tem peso. Quando a gente conhece pessoas na família, na vizinhança, no trabalho, pessoas que são honestas, pessoa que é de palavra, esta pessoa que a gente conhece muito bem, o que ela diz, o que ela aconselha, tem valor? Tem ou não tem? Tem sim, porque é uma pessoa de verdade. E você se sente bem pelo conselho que ela dá, a orientação, pela atitude desta pessoa, porque é pessoa de bem, pessoa de verdade, pode confiar. Porque é homem de Deus, é mulher de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quantas vezes, por isso que tem uma canção que diz: conta quantas bênçãos recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso, quanto Deus já fez. Quantas vezes a gente fica surpreso, mas meu Deus respondeu. Olha aí, olha o aviso, uma situação que a gente estava envolvido, e aí Deus vai favorecendo, tudo coopera. Olha, Deus está nesse negócio. É por isso que quando a gente vai engendrar alguma coisa,
Se Deus está no negócio, a gente sente essa atmosfera de bênção. Deus tocando nos corações, tudo favorecendo. Deus está neste negócio. A gente vê Deus mesmo agindo, tocando nos corações, movimentando. Por isso que o apóstolo Paulo agradeceu a Deus pelas doações de igrejas pobres, que poderiam dar desculpa, nós não temos condições de lhe ajudar. Mas o apóstolo Paulo, na sua carta, escreve: da vossa pobreza, vocês nos trouxeram grande bênção. E por isso que o apóstolo Paulo assim falou: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia! A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a gente percebe, Deus dá um sinal anunciando que Ele está entrando em providência. Faltaria tempo para a gente contar quantas experiências. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E por que a gente vai parar de orar? Não. Isto faz com que o crente avance. Uma das coisas primordiais na vida do cristão, não pode faltar. A oração não salva, quem salva é Jesus, mas a oração acompanha a vida do cristão. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar o tempo todo, entre quatro paredes, mas que seja de qualidade, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver, porque não é por muito falar que seremos ouvidos, mas se é sincero, é de coração, assim como aquele centurião disse: basta uma palavra tua. A oração é como se fosse um pedido. Ele falou muita coisa? Basta uma palavra tua e o meu servo sarará. Quanto tempo ele demorou? Uma frase rápida, E o Senhor diz: olhe, pode ir para casa, por esta tua palavra seu servo já melhorou. Aleluia! Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aqui está dizendo que Elias, ele não era melhor do que ninguém. Como nós também, seres humanos, dependentes, carentes, necessitados do auxílio, do socorro de Deus. O homem limitado, ele tinha a mesma condição humana que nós temos. Ele não era como tem esses filmes aí, que tem aqueles superpoderes, super-herói. Não, ele era um comum. Mas ele o que é que fez? Ele orando, ele fez um pedido: que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Aleluia! Quando é a vontade de Deus, a gente acerta. A gente não pode fazer oração que seja contrária à Bíblia, Não pode. Pedir oração à igreja para fazer coisa errada? Não. Para fazer a coisa certa. Nós temos que ter vergonha de estar pedindo oração por coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas é de acordo com a palavra de Deus, vamos nos sentir livres para pedir, Para pedir ajuda. Orem comigo, como Jesus, chamou os discípulos. Orem comigo, porque a minha alma está angustiada. Eu preciso de vocês aqui comigo, orando. E diz aqui que outra vez, ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Você sabe o que aconteceu no Mato Grosso recentemente? Mato Grosso, tudo queimando, Por que choveu no Mato Grosso?
nesta semana. Lá em Mato Grosso tem irmãos orando? Será que Deus não ouviu a oração dos irmãos lá? Eu vi um vídeo de uma irmã, ela mostrando a casa dela, a água caindo. Ela, glória a Deus, aleluia, Senhor, olha a chuva. Ela tão alegre. Muitas vezes a gente vê a chuva como algo comum, né? Mas ela olhou para aquela chuva, mas ela estava recebendo com uma grande graça, uma grande bênção. Porque quem mora nesses lugares sabe que o fogo pode chegar, né? Na casa e queimar tudo, né? Porque o fogo é indomável. Quando pega, quem é que pode dominar? Mas ela agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, obrigado meu Pai, glória a Jesus, glória, vinha ver gente, Deus mandou chuva, e aí o fogo pagou. Então irmão, olha aqui, olha em casa, não é para ficar na rua, né, como os fariseus, né? Mas se você está com máscara, aproveite que ninguém vai ficar ali olhando, ele condenando. Você está ali, né, fazendo alguma coisa, mas você está ali baixinho, ó, orando a Deus, ó Senhor, me dá direção, ó Deus me livre, vou entrar naquela rua, vou tomar esse ônibus, ó meu Deus, tem misericórdia da minha alma, Senhor, vou entrar agora no gabinete, Deus dá-me orientação, ali conversando com o Senhor, aleluia. E isto é oração. Tem pessoas que são endemoniadas e que ficam falando com os demônios. Você já viu gente assim? No caminho, falando com o demônio? Mas nós somos filhos de Deus. E se Ele está conosco, oh sim. O Senhor diz que não existe mais separação entre nós. Nós podemos conversar com Deus a qualquer momento, do dia, da noite, da madrugada. Porque o Senhor diz, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, vamos tomar este conselho, e este tempo que nós estamos vivendo não vai ser suficiente para nos separar daquilo que Deus quer de nós. Quanto mais nas lutas, vamos entrar na batalha onde o fogo mais inflama, sabendo que em Cristo a vitória já é garantida. Deus é por nós, está conosco, e Ele não nos chamou para perder, Ele nos chamou para que em Cristo sejamos mais do que vencedores. A graça do Senhor e o único Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e as consolações gloriosas do Espírito Santo de Deus permaneçam nas vossas vidas, e quem assim crê diz amém, amém. E também graças a Deus. E também glória a Deus.